Militares do Exército Brasileiro, neste exato momento, estão exigindo que o ministro Lorival Carvalho do Superior Tribunal Militar mande prender Alexandre de Moraes. Desde a chegada desse governo corrupto, oficiais do Exército estariam preocupados após o ex-presidiário indicar um general para comandar o Exército que é apontado pelo Departamento de Inteligência, traidor. Colocou a força para servirem às excelências do Poder Judiciário. Além do mais, recebeu milhões em propinas para facilitar o emprego de militares do Exército aos ministros do STF. O general Girão revelou que o ministro do Superior Tribunal Militar, o relator do processo contra o Moraes, viu indícios de crimes cometidos pelo magistrado com o conluio do atual comandante do Exército, do qual o setor de inteligência tem informações de que teria generais recebendo por fora, o que se configura pagamentos de propinas para ter autorizado a cooptação de oficiais do Exército pelo Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Chons, o chefe do setor de inteligência contra Moraes, pelos crimes de coação de militares da ativa, após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados para cumprir ordens do STF. Uma debandada de militares da força pediu para sair caso o pedido de mais de 70 mil militares da ativa não fosse atendido, visto que a permanência de um general do Exército, um comandante que recebe ordens de um ministro do STF, se configura por si só crime, após serem ameaçados para cumprimento de ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que conseguiu tomar para si a Polícia Federal, que virou sua milícia particular, o ministro agora numa tentativa desesperada de cooptar militares das Forças Armadas, alegando que não são poder moderador, já que Moraes está respondendo processos no Superior Tribunal Militar. Moraes disse que devem ser submissos às ordens das excelências do STF, como disse também o atual comandante da Força Aérea Brasileira, nomeado por Lula, do qual está sendo acusado de também receber valores milionários em propinas. O ministro do STM, Lorival Carvalho, foi extremamente preciso quando pediu que o setor de inteligência do Exército investigasse ainda mais quais generais estariam envolvidos com políticos e pessoas do Poder Judiciário. Para o ministro do STM, é evidente que estamos diante de um grande caso de corrupção envolvendo as instituições. Um único ministro que quer tomar de assalto as Forças Armadas, manobrando para punir pessoas que combatem a corrupção. O general Girão, que deu fortes declarações sobre o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema com os generais apontados como traidores por suspeita de repasses milionários de propinas, após surgirem evidências de vários pagamentos para que os atuais comandantes das Forças Armadas fossem para o lado do STF. De acordo com o general do Exército Girão, Lula prometeu às Forças Armadas 100% à disposição dos ministros do Supremo, enquanto vários escândalos de corrupção estão acontecendo neste exato momento no governo do ex-presidiário. Moraes vem favorecendo Lula nos desvios de dinheiro, blindando o ex-presidiário nos esquemas de corrupção, que provavelmente vai superar o escândalo do mensalão, com o petista aliado ao Supremo Tribunal Federal para comprar as demais instituições e assim cooptar os militares das Forças Armadas. O ministro, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações da Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário, que também lucram milhões com vendas de sentenças. Foi levado ao conhecimento do Superior Tribunal Militar pelo general do setor de inteligência do Exército após realizar uma investigação sobre o novo comandante nomeado pelo ex-presidiário, de que o general Thomas Miguel Miné Ribeiro Paiva cometeu atos de traição após ser constatado que Paiva negociou o cargo com Lula para que fosse nomeado para o comando. O general Décio Luiz Chons apurou ainda que pode envolver pagamentos de propinas para nomear parentes e amigos de Lula a cargos dentro do Exército, do qual participaram de um esquema que acabou favorecendo para que fosse colocado ao cargo de comandante, visto que o general Paiva responde a processos no STM que aguarda julgamento. O ministro Lorival Carvalho, relator da ação no Tribunal Militar, deu parecer favorável para afastar o comandante do Exército, o indicado pelo ex-presidiário, ao cargo de comandante,
é amigo particular de membros do Poder Judiciário, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, além de todo o esquema para favorecer Luiz Inácio, foi acusado de receber milhões em propinas de políticos, e de acordo com o ministro do STM que corroborou as denúncias de delegados da PF, que foram ameaçados pelo ministro do STF de demissão, citando que o envolvimento de um membro do alto escalão do Exército Brasileiro é de extrema gravidade, e é considerado crime de traição no Código Penal Militar. Para o general Décio, o novo comandante quer tomar de assalto o Exército Brasileiro. O envolvimento de Moraes com alguns comandantes citados no relatório pelo Departamento de Inteligência, comandado pelo general Décio Luiz Sons, citou no relatório que o atual comandante do Exército esteve com membros da Suprema Corte em reunião secreta e logo depois Lula nomeou para o cargo máximo do Exército, algo que de acordo com o Código Militar é de extrema gravidade. O general Décio Luiz que levou a denúncia para o STM relatando que o comandante foi flagrado participando de encontro com ministros da Suprema Corte, depois que foi comprovado o favorecimento de Alexandre de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. O general Décio tomou uma posição que poderia até mesmo prender o atual comandante do Exército, se assim, o STM condenar Paiva pelo crime de traição. E ao que parece Miguel Ribeiro Paiva quer tomar de assalto o Exército Brasileiro com auxílio dos poderosos ministros e do ex-presidiário. O ministro do STJ, nomeado por Dilma Rousseff em 2013, foi acusado pelo delegado Rodrigo Bartolomei de receber propinas do primeiro comando da capital. Tal acusação, o delegado se refere no fato do ministro Rogério Schietti ter mandado devolver a mansão, o helicóptero e a lancha avaliados em milhões de reais, que a PF de São Paulo havia apreendido de um dos chefões do PCC, solto pelo Supremo Tribunal Federal. Bartolomei, que durante sua gestão deu um prejuízo bilionário para a organização criminosa e sempre teve embate com as cortes superiores, visto que durante sua gestão na Superintendência de São Paulo foi alvo dos ministros do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, chegando a questionar o ministro Alexandre de Moraes sobre o interesse que a Vossa Excelência tem por proteger criminosos que foram presos pela PF de São Paulo, onde milhões do crime foram apreendidos. E o ministro deu uma carteirada no delegado que mandou devolver aos criminosos. Não é novidade para ninguém que existe uma quantidade absurda de juízes que recebem propinas de organizações. No Brasil, há existência de uma máfia de juízes corruptos que são investigados até pelo FBI. Após a soltura do mega traficante André do Rap, que fugiu do país e, de acordo com o chefe da agência dos Estados Unidos, o FBI descobriu que estaria se escondendo na Colômbia. O delegado Rodrigo Bartolomei oficializou um pedido de prisão contra o ministro do STJ, alegando que há fortes indícios do envolvimento do magistrado para ter concedido a devolução de bens confiscados de um dos chefões do PCC. Christopher Wray, diretor da agência norte-americana, havia mandado um ofício para o Brasil exigindo que a Polícia Federal entregasse um ministro do Supremo Tribunal Federal para autoridades dos Estados Unidos. Moraes, de acordo com o FBI, recebe propinas de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos. Numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi revelado pelo FBI que os juízes da mais alta corte do Brasil mantinham contas com milhões de dólares que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas.